Antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, queria mais uma vez, porque já falei na semana passada, sobre o grito da pecuária no estado de Rondônia, que é uma cruzada para melhorar o preço da arroba do boi. Rondônia é um estado agropecuário que vive da agricultura e da pecuária. Temos mais de 13 milhões de cabeças de gado, um estado novo, mas já é o quinto maior produtor de carne e de leite do estado de Rondônia, do Brasil, o nosso estado, o estado de Rondônia. E a disparidade, a diferença entre uma arroba de boi em Rondônia e no estado de São Paulo é gritante. No passado, girava em torno de 10, 12 reais, que é mais ou menos o preço do frete da carne para São Paulo, para os grandes centros. Hoje está chegando a 40 reais a diferença. 40 reais, às vezes até mais de 40 reais o preço da arroba do boi em Rondônia em relação ao estado de São Paulo e às vezes até o Mato Grosso do Sul, a Campo Grande, que é onde sempre a cotação do boi fica em torno de São Paulo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então isso é inaceitável. E o presidente da Assembleia, o deputado Mauroni Carvalho, com outros deputados, fizeram uma cruzada no estado, em várias cidades, polos do estado de Rondônia, e agora, no dia 15, segunda-feira, será o desfecho destas reuniões em Porto Velho. Já foram convidados várias autoridades de Brasília, do Ministério da Agricultura, da área de defesa animal, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, os proprietários, diretores de frigoríficos dos grandes grupos que dominam hoje o Brasil e não seria diferente Rondônia. São poucos os proprietários de frigoríficos, acho que uns 2 ou 3 só que são de Rondônia, a maioria são de fora, são grupos de fora, e que há uma suspeita de carteirização, de um cartel para baixar o preço do boi para ter mais lucro. E nós estamos apurando isso, todos nós. Então, na segunda-feira próxima, dia 15, será essa reunião em Porto Velho, no auditório da sede do Palácio do Governo, Palácio Rio Madeira, com o governador Confúcio Moura, com o secretário de Estado da Agricultura Padovani, com os presidentes de entidades voltadas ao agronegócio e com os diretores, com os políticos, parlamentares, deputados federais, senadores, deputados estaduais, prefeitos, enfim, toda a classe política e econômica vai estar reunida no dia 15 em Porto Velho. Então, louvo a atitude do presidente da Assembleia que iniciou essa cruzada e agora todos nós vamos fazer esse fechamento, apertando essas empresas para ver se elas chegam pelo menos ao que era antes, a essa diferença de 10 a 12 reais por arroba Rondônia com relação a São Paulo. Entro agora, senhor presidente, na fala que devo fazer sobre a economia brasileira. Tenho a honra de congratular-me com a presidente da República, Dilma Rousseff, pela convocação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, que acreditamos deverá contribuir para viabilizar um consenso político visando a mobilização das forças políticas e sociais do país, com o escopo de permitir a adoção das amplas reformas por nós ansiadas. Esse conselho, senhor presidente, ele ficou um pouco paralisado. No governo Lula, ele se reunia muito. No primeiro governo da Dilma, acho que até o meio, um pouco mais, também depois parou. Eu acho que foi ruim a paralisação das reuniões deste conselho, do Conselhão, porque são muitas ideias, e essas ideias se fundem e acabam surtindo resultado. Após sua primeira reunião na nova formatação, o governo pôde anunciar algumas medidas de impacto para reativar a economia e tirar o país da crise. Nesse sentido, vale recolocar em foco o programa lançado pelo PMDB em 29 de outubro, Uma Ponte para o Futuro, que mereceu amplos aplausos da sociedade brasileira. Trata-se de proposta que visa a união dos brasileiros de boa vontade, clamando pela pacificação, pois, como sabido, a disseminação do ódio e dos ressentimentos
estão inviabilizando os consensos políticos, sem os quais nossas crises se tornarão cada vez maiores. Aproveito a oportunidade para parabenizar a direção do PMDB, da qual faço parte, pelas importantes propostas desse programa, que, juntamente com a Agenda Brasil, lançada pelo ilustre senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, em agosto último, ajudarão no âmbito do Poder Legislativo a destravar a economia. Do abrangente programa lançado pelo PMDB e que merece ser considerado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, abordo algumas de suas mais importantes propostas no contexto da profunda recessão do Brasil e de possíveis longo período de estagnação. O Estado brasileiro vive severa crise fiscal, com déficits nominais de 6% do PIB em 2014 e de inéditos 9% em 2015. Houve rombo de 111,2 bilhões nas contas públicas, havendo a dívida pública atingido 2,8 trilhões em trajetória que deverá continuar a elevar-se, a menos que reformas estruturais e imprescindíveis sejam empreendidas. Em sua conclusão, o programa considera que a brusca interrupção do crescimento econômico, com o crescente desemprego e a pausa na expansão das transferências e dos serviços do Estado, estão gerando um enfraquecimento da autoridade política e aprofundando a insatisfação social. Conforme o PMDB defende no programa, requer-se recuperar a capacidade de o Brasil crescer a uma taxa próxima do nível histórico do século XX, de 2,5% ao ano per capita. É um imperativo que deve obrigar governos e cidadãos a considerarem uma trajetória realista que leve em conta a necessidade preliminar de reconstruirmos o Estado brasileiro, para que ele volte a ser como foi no passado, não um obstáculo, mas um agente do desenvolvimento. Como aponta uma ponte para o futuro, as modernas economias de mercado precisam de um Estado ativo e também moderno. Quem nos diz isso não é apenas a teoria econômica, mas a experiência histórica dos países bem-sucedidos. Só o Estado pode criar e manter em funcionamento as instituições do Estado de Direito e da economia de mercado, e só ele também pode suprir os bens do Fórum Econômico Mundial. O Brasil ficou em 70º lugar, apontando-se o nível dos impostos e a complexidade tributária como os dois principais problemas. As leis trabalhistas e a corrupção vêm em seguida. As despesas públicas, primárias ou não financeiras, têm crescido sistematicamente. É, portanto, uma tarefa que compete aos partidos políticos, ao Congresso Nacional e à cidadania. Não serão somente obras de burocratas e de financistas, mas também de políticos capazes de darem preferência às questões permanentes e de longo prazo. No relatório global de competitividade 2015-2016, serviços cujos benefícios sociais superam os benefícios privados, nosso desajuste fiscal chegou a um ponto crítico e merecerá mais debate no Congresso, pois sua solução poderá ser muito dura para o conjunto da população e terá de abranger, além de medidas de emergência, medidas acima do crescimento do PIB, a partir da Constituição de 1988. Em parte, esses aumentos se devem a novos encargos atribuídos ao Estado pela Constituição, muitos deles positivos e virtuosos nas áreas de saúde, educação e assistência social. Nesses casos, o aumento das despesas públicas
conforme opina Uma Ponte para o Futuro, foi uma escolha política correta e que melhorou nossa sociedade. Mas esta mesma Constituição e legislações posteriores criaram benefícios e dispositivos que tornaram muito difícil a administração do orçamento, dos quais se sobressai o crescente déficit da Previdência Social, projetando-se que alcance 125 bilhões neste ano. Temos que considerar, aqui nesta casa, colocar em discussão a reforma da sistemática orçamentária, pois há excessiva rigidez das despesas, o que torna o desequilíbrio fiscal permanente e cada vez mais grave. No Brasil, a maior parte do orçamento chega ao Congresso para ser discutido e votado com a maior parte dos recursos já previamente comprometidos, seja por meio de vinculações constitucionais, seja por indexação obrigatória dos valores. Assim, os esforços de ajustes acabam se concentrando numa parcela mínima do orçamento, o que torna o ajuste mais difícil e menos efetivo. Uma Ponte para o Futuro propõe, entre outras coisas, acabar com as vinculações constitucionais e considerar a implantação do orçamento inteiramente impositivo, de forma a que o Brasil disponha de orçamento real e não de quase ficção, tendo como meta o equilíbrio fiscal de longo prazo. Propõe ainda a criação de uma instituição que articule e integre o Poder Executivo e o Poder Legislativo em uma espécie de autoridade orçamentária, com competência para considerar aspectos de harmonização de entendimentos com vistas a se atingir os fins almejados. Outro aspecto importante abordado pela proposta do PMDB aponta para a necessidade de conter o crescente déficit da Previdência. Em 2015, a diferença ou déficit entre as receitas e as despesas do regime geral do INSS está em 82 bilhões de reais, e no orçamento de 2016, as previsões do déficit alcançam 125 bilhões. A dívida pública, senhor presidente, situa-se já em mais de 67% do PIB, com tendência de continuar crescendo. Uma Ponte para o Futuro ressalta que a nossa dívida pública deve ter custado mais de 8% do PIB em 2015. A economia brasileira convive há longo tempo com a anomalia de juros elevadíssimos, os mais altos do mundo, para controlar a inflação e financiar o endividamento público. Mas o Brasil talvez não tenha exibido uma garantia sólida de equilíbrio fiscal de longo prazo, e os juros altos talvez seja o preço que pagamos por isso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que se possa desenvolver consenso nesta casa de que torna fundamental reverter essa anomalia, sem voluntarismo e com prudência, pois juros tão altos diminuem nossa capacidade de crescer, afetam os investimentos produtivos e realizam uma perversa distribuição de renda. Ao mesmo tempo, a elevada incerteza sobre a sustentabilidade da nossa economia tem resultado no aumento exponencial da dívida de curto prazo, como, por exemplo, pelas letras financeiras do Tesouro, sendo quase 40% de nossa imensa dívida, na prática, financiada diariamente no mercado financeiro, uma situação que nenhum país relevante compartilha conosco. O programa em tela aponta ainda para as dispendiosas operações de swap cambial do Banco Central a um custo de 2% do PIB, agravando o déficit final e o endividamento a um custo no ano passado de cerca de 112 bilhões de reais. Indago aos caros colegas se seria justo que uma instituição não eletiva tenha esse tipo de poder sem nenhum controle institucional. Uma Ponte para o Futuro considera ou propõe que a taxa de juros de longo prazo,
que remunera a dívida pública e a taxa de juros que controla a liquidez da economia sejam definidas, respectivamente, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Mesmo sem questionar as razões que estão por trás do Banco Central, não podemos deixar de afirmar que a magnitude e o vulto dessas políticas para a sociedade devem nos levar, conforme aponta uma ponte para o futuro, a impor a essas decisões um rito mais republicano e representativo. O programa propõe, entre outras considerações, a execução de uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno a regime de concessões. Ainda cumpre destacar da extensa agenda a prioridade à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, que são a base da inovação. E, finalmente, cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando o maior número possível de alianças ou parcerias regionais. Acredito, senhor presidente, que uma ponte para o futuro merece ser debatido com mais profundidade nesta Casa, bem como discutido pelos integrantes do Conselhão, como base da qual o Executivo e o Legislativo possam considerar suas deliberações na construção de um novo Brasil. Por fim, solicito a inclusão nos anais desta Casa do artigo Infraestrutura, Inflação e Desemprego, de minha autoria, que foi publicado no jornal Correio Brasiliense no dia 8 de fevereiro, na coluna Opinião. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência, das senhoras e dos senhores senadores, das senhoras e dos senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Aqui está o artigo Infraestrutura, Inflação e Desemprego, publicado no dia 8 pelo Correio Brasiliense, de nossa autoria. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.